Meu ex me chamou de perdedora na vida. Hoje ele trabalha para uma das minhas concorrentes. Na frente de todos os nossos amigos em comum, ele apontou o dedo para mim e disse: Jéssica, você nunca vai sair dessa vida medíocre. Eu segurei as lágrimas naquele dia, mas o que ele não imaginava é que aquelas palavras cruéis se tornariam o combustível da minha maior transformação. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Eu nunca deveria ter concordado em ir àquele churrasco. Era um sábado de julho, um daqueles dias abafados de verão em Austin, Texas, onde o sol parecia derreter o asfalto das ruas. A casa do Michael Thompson ficava em um bairro residencial típico, com gramados bem cuidados e cercas brancas que pareciam sussurrar sucesso para quem passasse. Quando estacionei meu Honda Civic 2008, com aquela mancha de ferrugem na lateral que eu fingia não ver, entre as caminhonetes Ford novas e os SUVs reluzentes, já senti o primeiro aperto no estômago, mas respirei fundo. Era só um encontro casual entre velhos colegas da universidade. O que poderia dar errado? A música country ecoava pelo quintal quando empurrei o portão de madeira. O cheiro de carne na churrasqueira misturava-se com o aroma doce dos drinks coloridos que as pessoas balançavam enquanto riam alto demais. Grupos se formavam naturalmente ao redor da piscina azul cristalina, todos parecendo saídos de uma propaganda de cerveja. Jéssica, você veio! A voz familiar me fez virar. Era Sarah Williams, minha antiga colega de quarto, agora usando um vestido floral que provavelmente custava mais que meu aluguel mensal. Ela me abraçou com aquele entusiasmo exagerado que as pessoas usam quando não sabem exatamente o que dizer. Claro que vim, respondi, forçando um sorriso. Não perderia a chance de ver todo mundo. Sarah me guiou através dos grupos, me apresentando para pessoas que eu vagamente lembrava dos tempos de faculdade. Havia o Brad Anderson, que agora era gerente regional de uma empresa de tecnologia, a Emma Rodrigues, que havia aberto sua própria clínica veterinária, o David King, que trabalhava como analista financeiro em uma firma de investimentos. Todos pareciam ter encontrado seu lugar no mundo. Todos, exceto eu. E você, Jéssica, o que anda fazendo? Perguntou Emma, enquanto tomava um gole de sua margarita gelada. A pergunta que eu temia. A pergunta que me fazia sentir como se estivesse de volta aos 16 anos, sendo interrogada na mesa de jantar pelos meus pais sobre os meus planos para o futuro. Eu trabalho no departamento de atendimento ao cliente da Regional Electronics. É uma empresa de equipamentos eletrônicos aqui na cidade. Ah, que legal! Disse Emma, mas eu podia ver nos olhos dela aquela expressão educada que as pessoas fazem quando não sabem como reagir a uma resposta decepcionante. Foi então que ele apareceu. Tyler Morrison, meu ex-namorado de 3 anos. O homem que um dia me prometeu que construiríamos nossos sonhos juntos. Agora ele estava ali, bronzeado e confiante, usando uma camisa polo azul marinho que destacava seus olhos claros e um sorriso que já não me pertencia mais. Olha só quem está aqui, ele disse, se aproximando do nosso grupo com a naturalidade de quem possui o mundo. Jéssica Parker, como você está? Meu coração disparou, mas não de saudade. Era uma mistura estranha de nervosismo e irritação que subia pela minha garganta como bile. Oi, Tyler, eu tô bem. Ele se juntou ao nosso círculo e imediatamente a dinâmica mudou. Era como se uma estrela de cinema tivesse aparecido. Todos se voltaram para ele, atentos a cada palavra que sairia da boca dele. Pessoal, vocês sabiam que o Tyler acabou de ser promovido para diretor de vendas da Morrison & Associates, a empresa do próprio pai dele? Claro, a empresa do pai. Tyler sempre teve o caminho pavimentado com ouro desde o nascimento. Nunca precisou se preocupar com contas atrasadas, nunca teve que escolher entre comprar comida ou pagar a luz, nunca teve que engolir o orgulho para aceitar um emprego que odiava só para sobreviver. É verdade. Tyler confirmou com falsa modéstia. Tem sido um desafio e tanto, mas é isso que acontece quando você tem visão de futuro e não se acomoda com qualquer coisa. A frase veio carregada de veneno sutil.
e eu sabia que era dirigida a mim. As conversas continuavam fluindo ao nosso redor. Tyler falava de negócios, de viagens corporativas, dos carros de luxo que estava considerando comprar. Eu me mantive quieta na maior parte do tempo, sorrindo quando apropriado, rindo quando esperado, mas por dentro sentia como se estivesse sendo lentamente esmagada por uma prensa invisível. E você, Jess? Tyler se virou para mim de repente, usando o apelido que costumava me chamar quando namorávamos. Ainda na mesma empresa? Que legal você ter encontrado sua zona de conforto. A frase soou como um tapa na cara. Zona de conforto. Como se trabalhar 50 horas por semana, atendendo clientes irritados por um salário que mal pagava as contas, fosse algum tipo de luxo que eu havia escolhido. Sim, ainda tô lá, respondi, sentindo minha voz sair mais baixa do que a normal. É um trabalho estável. Tyler riu, um riso curto e seco que conhecia bem demais. Estável, que palavra interessante. Ele tomou um gole da sua cerveja importada e continuou. Sabe, pessoal, a Jessica sempre foi assim, muito conservadora, nunca quis arriscar nada, sempre escolhendo o caminho mais seguro. O sangue começou a ferver nas minhas veias. Conservadora? Eu que havia sustentado nossa relação financeiramente durante os 2 últimos anos de faculdade enquanto ele descobria a sua paixão? Eu que havia aberto mão dos meus sonhos para apoiar os dele? Não é bem assim. Tentei me defender, mas Tyler já estava lançado em seu monólogo. Não me entendam mal, ele continuou, direcionando-se para o grupo como se fosse um professor dando uma aula. Não tem nada de errado em ser uma pessoa simples. O mundo precisa de pessoas que se contentam com pouco, que não incomodam ninguém, que ficam no seu cantinho fazendo o seu trabalhinho básico. Cada palavra era como um punhal sendo cravado no meu peito. Eu podia sentir os olhares desconfortáveis dos outros, mas ninguém disse nada. Ninguém me defendeu. Era como se eu tivesse se tornado invisível, um mero objeto de estudo sociológico na narrativa de Tyler. Mas o problema, ele prosseguiu, agora olhando diretamente para mim, é quando essas pessoas ficam ressentidas com quem realmente vai atrás dos seus objetivos, quando elas começam a achar que o mundo deve alguma coisa para elas. Minhas mãos tremeram, não de medo, mas de uma raiva tão intensa que eu mal conseguia respirar. Tyler, eu nunca... Comecei, mas ele me interrompeu. Jessica, deixa eu te dar um conselho de graça, pelo bem dos velhos tempos. Ele se inclinou para mais perto, baixando a voz como se fosse compartilhar um segredo íntimo. Você precisa aceitar a realidade. Algumas pessoas nasceram para liderar, outras nasceram para ser lideradas. Você é do segundo grupo, e não tem nada de errado nisso, mas pare de lutar contra a sua natureza. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ouvir o som da churrasqueira chiando ao fundo, o barulho abafado da música, o eco distante de crianças brincando em algum quintal vizinho, mas ali, naquele círculo de pessoas que um dia foram minhas amigas, só havia um vazio constrangedor. Sarah pigarreou, claramente desconfortável. Bom, pessoal, acho que vou buscar mais drinks. Alguém quer alguma coisa? As pessoas começaram a se dispersar, criando desculpas para escapar da tensão que Tyler havia criado. Em poucos segundos, éramos só nós dois, cara a cara, como nos velhos tempos, e certo que, desta vez, eu podia ver claramente quem ele realmente era. Você terminou? Perguntei, surpresa com a calma na minha própria voz. Tyler sorriu, daquele jeito arrogante que eu costumava achar charmoso. Olha, Jess, eu não quis soar duro, mas alguém precisa te dizer a verdade. Você está desperdiçando a sua vida num trabalho sem futuro, vivendo em um apartamento barato, dirigindo um carro que já deveria estar no ferro velho. E o pior de tudo, você parece ter aceitado que essa é a sua realidade permanente. Ele deu uma pausa dramática, como se estivesse me fazendo um enorme favor. Sabe qual é a diferença entre eu e você? Quando eu vejo uma oportunidade, eu agarro. Quando eu quero algo, eu vou atrás. Você fica esperando as coisas caírem do céu, fica sonhando acordada, mas nunca move um dedo para mudar sua situação. Cada palavra era como um ácido na minha pele, mas também havia algo mais,
uma faísca que começava a se acender em algum lugar profundo dentro de mim. Tyler, eu nunca... disse minha voz agora firme e clara. Você tem razão sobre uma coisa. Eu realmente desperdicei muito tempo. Ele sorriu, achando que havia vencido. Mas não foi do jeito que você pensa, continuei. Eu desperdicei 3 anos da minha vida namorando com alguém que nunca me viu como igual. Alguém que pisava nos meus sonhos para se sentir maior. Alguém que usava o meu apoio como trampolim e depois me chutava a escada abaixo. A expressão do Tyler mudou. O sorriso começou a vacilar. Você quer saber qual é a real diferença entre nós dois, Tyler? Você nasceu com tudo servido na bandeja de prata, herdou conexões, herdou oportunidades, herdou até mesmo emprego. Eu tive que construir cada pequena conquista com sangue, suor e lágrimas. E sabe de uma coisa? Eu prefiro 1000 vezes ser uma perdedora autêntica do que um vencedor de mentira. Virei as costas e comecei a caminhar em direção ao portão. Meus passos ecoavam no concreto do quintal e eu podia sentir todos os olhares grudados em mim. Foi então que Tyler gritou, alto o suficiente para toda a festa ouvir. Vai embora mesmo, Jessica. Foge da realidade como sempre fez. Você é uma perdedora na vida e sempre vai ser. Algumas pessoas nunca conseguem sair da mediocridade. Parei, respirei fundo, virei-me pela última vez. Obrigada, Tyler. Acaba de me dar o maior presente da minha vida. Acaba de me mostrar exatamente quem eu não quero ser. E acaba de me dar a motivação que eu precisava para provar que você está completamente errado. Saí daquela festa com a cabeça erguida, mas assim que entrei no meu Honda enferrujado, as lágrimas começaram a cair. Não eram lágrimas de tristeza ou autocompaixão, eram lágrimas de raiva pura, transformadora. Lágrimas que limpavam os resquícios de dúvida que ainda carregava dentro de mim. Naquela noite, dirigindo pelas ruas vazias de Austin, com as palavras do Tyler ecoando na minha cabeça, eu tomei uma decisão que mudaria a minha vida para sempre. Eu ia provar que ele estava errado, e quando isso acontecesse, ele ia engolir cada palavra cruel que ele havia cuspido na minha direção. O que Tyler Morrison não sabia é que acabava de despertar um monstro, e esse monstro tinha nome: Jessica Parker, futura CEO da própria empresa. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. A noite mais longa da minha vida começou às 2h47 da manhã. Eu sei disso porque eu estava olhando fixamente para o relógio digital do meu micro-ondas quando finalmente consegui parar de chorar. Meu apartamento de 1 quarto em East Austin nunca pareceu tão pequeno, tão sufocante, tão medíocre. As paredes finas deixavam passar o som do trânsito da Interstate 35, um lembrete constante de que a vida continuava se movendo enquanto eu estava ali, parada, afundando em autopiedade. O ar-condicionado fazia aquele barulho irritante que eu já havia me acostumado a ignorar, e a geladeira velha zumbiu mais uma vez, como se estivesse zombando da minha situação financeira. Me arrastei até o espelho embaçado do banheiro e olhei para aquela mulher de olhos inchados que me encarava de volta. Cabelos castanhos desalinhados, camiseta velha da universidade com um buraco na manga, expressão derrotada. Era isso que Tyler via quando olhava para mim? Era isso que todo mundo via? Perdedora na vida. As palavras dele ecoavam na minha cabeça como um disco arranhado que não parava de repetir. Voltei para a sala e me joguei no sofá de segunda mão que eu havia comprado no Facebook Marketplace por $150. As molas protestaram sob meu peso, mais um lembrete da minha realidade financeira. Peguei meu laptop, um Dell de 2016, que demorava 5 minutos para ligar, e comecei a navegar sem rumo pela internet. Instagram, Facebook, LinkedIn. Todos os meus antigos colegas de faculdade pareciam estar vivendo vidas incríveis. Viagens para a Europa, casas novas, promoções em empresas prestigiosos. E eu postava fotos ocasionais de café da manhã e pôr do sol como se estivesse tentando convencer o mundo e a mim mesma de que estava satisfeita com minha vida simples.
foi quando tropecei em um artigo que mudaria tudo. Como uma garçonete de 25 anos construiu um império de 50 milhões de dólares. A história era sobre Amanda Chen, uma jovem de São Francisco que havia trabalhado em 3 empregos diferentes para pagar a faculdade. Depois de se formar, conseguiu apenas um emprego de meio período em uma cafeteria. Todos diziam que ela estava desperdiçando sua educação. Seu próprio namorado, na época, a deixou, dizendo que ela não tinha ambição suficiente. 5 anos depois, Amanda era CEO da própria empresa de tecnologia, especializada em soluções para pequenos negócios. Sua história de transformação estava estampada na capa da Forbes. Li o artigo 3 vezes. Depois li outros 10 artigos similares. Histórias de pessoas que começaram do zero, que foram subestimadas, humilhadas, descartadas e que conseguiram dar a volta por cima de maneiras espetaculares. Algo começou a fervilhar dentro do meu peito. Não era esperança ainda, era mais como curiosidade, uma pergunta insistente que começou a tomar forma na minha mente. E se eu não for realmente uma perdedora? E se Tyler estiver completamente errado sobre mim? Às 4 horas da manhã, ainda acordada, comecei a fazer algo que não fazia há anos. Sonhar acordada, mas desta vez com propósito. Não eram fantasias vagas sobre um futuro melhor. Eram planos, ideias concretas. Lembrei da minha época de faculdade, quando estudava administração de empresas na UT Austin. Eu era boa com números, tinha facilidade para resolver problemas complexos, conseguia ver soluções onde outros viam apenas obstáculos. Meus professores sempre diziam que eu tinha potencial para liderança. Quando foi que eu parei de acreditar nisso? Foi gradualmente, eu percebi. Cada não em uma entrevista de emprego, cada vez que Tyler sugeria que eu estava sonhando muito alto, cada mês lutando para pagar as contas, eu havia sido lentamente condicionada a aceitar menos, a me contentar com migalhas, a acreditar que eu não merecia mais. Mas e se fosse mentira? Peguei um caderno que eu usava raramente, um presente de formatura da minha avó que estava praticamente intocado, e comecei a escrever. Primeiro, listei todas as coisas que Tyler havia dito sobre mim na festa. Depois, ao lado de cada insulto, escrevi uma refutação. Você não tem ambição. Falso. Eu apoiei os sonhos dele durante anos, sacrificando os meus próprios. Você escolhe sempre o caminho mais seguro. Falso. Eu me mudei para Austin sozinha, sem conhecer ninguém, para cursar faculdade. Você se contenta com pouco. Falso. Eu trabalho 50 horas por semana porque preciso, não porque quero. Você nunca arrisca nada. Isso eu vou mudar. A última linha saiu da minha caneta sem que eu pensasse, e assim que escrevi, soube que era verdade. Eu ia mudar isso. Eu ia arriscar. Eu ia provar que Tyler Morrison estava redondamente errado sobre quem eu realmente era. Mas como? Passei os próximos 3 dias imersa em pesquisa. Li tudo o que consegui encontrar sobre empreendedorismo, sobre como começar um negócio do zero, sobre histórias de sucesso de pessoas que saíram da classe média baixa para construir impérios. Aprendi sobre Lean Startups, Bootstrapping, validação de mercado, pitch decks. Minha cabeça estava fervilhando com informações, mas ainda não sabia por onde começar. Até que na quinta-feira seguinte, a resposta veio de onde eu menos esperava. Estava no meu trabalho na Regional Electronics, atendendo mais uma cliente irritada por telefone. Mrs. Rodrigues, dona de uma pequena loja de eletrônicos no sul de Austin, estava furiosa porque o sistema de ponto de venda que ela havia comprado conosco 3 meses atrás estava dando problema pela 3ª vez. Escuta aqui, querida. Eu pago $200 por mês para usar esse sistema e ele não funciona direito nem 3 dias seguidos. Eu perco vendas, perco tempo, perco dinheiro. Vocês têm que resolver isso. Depois de 45 minutos no telefone com o suporte técnico, consegui resolver temporariamente o problema dela. Mas depois que desliguei, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Eu atendia pelo menos 10 chamadas como essa todo dia. Pequenos empresários frustrados com os sistemas de ponto de venda caros, complicados e que não funcionavam direito. A Regional Electronics vendia principalmente equipamentos para grandes corporações,
Os pequenos negócios eram tratados como clientes de segunda classe. E se existisse uma solução melhor, mais simples, mais barata, mais confiável, especificamente desenhada para pequenos negócios? A ideia me perseguiu o resto da semana. Comecei a prestar mais atenção nas reclamações dos clientes, fazendo anotações secretas sobre os problemas mais comuns. Descobri padrões que ninguém mais na empresa parecia notar ou se importar. No fim de semana, visitei 10 pequenos comércios na minha vizinhança, padarias, lojinhas de roupas, salões de beleza, oficinas. Conversei com os donos, perguntei sobre suas dificuldades com tecnologia, sobre como gerenciavam vendas e estoque. A mesma história se repetia em toda parte. Sistemas caros demais, complicados demais, com suporte técnico péssimo. A maioria ainda usava cadernos de papel ou planilhas básicas do Excel porque não conseguiam encontrar uma solução digital que funcionasse para eles. Foi então que tive minha epifania. Eu ia criar um sistema de ponto de venda especificamente para micro e pequenos negócios, simples, barato, confiável. Algo que uma dona de padaria ou um mecânico pudessem usar sem precisar de um curso de computação. Na segunda-feira seguinte, cheguei no trabalho com uma energia diferente. Pela primeira vez em anos, eu tinha um propósito que ia além de apenas sobreviver até o próximo salário. Observei tudo com olhos novos, como os clientes usavam nossos produtos, quais funcionalidades realmente importavam, onde estavam as falhas. Meu chefe, Robert Hayes, um homem de 50 anos que parecia perpetuamente entediado com a própria vida, notou minha mudança de atitude. "Parker", ele disse durante o nosso coffee break matinal, "você anda meio energizada ultimamente. Tá tudo bem?" "Tudo ótimo, Mr. Hayes", respondi, tentando conter meu entusiasmo. "Só tô gostando mais do trabalho ultimamente." Ele franziu a testa, como se minha resposta fosse profundamente suspeita. "Bom, só não se esqueça que seu trabalho é atender telefone e resolver problemas básicos. Não é para ficar fazendo pergunta demais ou dando sugestões não solicitadas para os clientes, não." Sorri e concordei, mas por dentro uma voz sussurrava: "Você não faz ideia do que está vindo por aí." Naquela noite, criei meu primeiro documento de business plan. Era rudimentar, cheio de lacunas, provavelmente ingênuo em muitos aspectos, mas era meu. Era o primeiro passo concreto em direção a um futuro que eu mesma estava construindo. Chamei minha ideia de Simple Point, um sistema de ponto de venda descomplicado para pequenos negócios. Meu target eram os comerciantes que a Regional Electronics ignorava, a dona da padaria que vendia 50 pães por dia, o mecânico que atendia 3 carros por semana, o salão de beleza com 2 cadeiras. Passei as próximas 2 semanas refinando a ideia, pesquisando a concorrência, fazendo cálculos básicos de viabilidade. Aos poucos, o projeto foi tomando forma na minha mente e no papel. Mas eu sabia que ter uma boa ideia era apenas 1% do caminho. Os outros 99% seriam execução, persistência e uma dose enorme de coragem para sair da minha zona de conforto. Foi então que tomei a decisão mais assustadora da minha vida até aquele momento. Eu ia pedir demissão da Regional Electronics. Ia usar as minhas economias, os míseros $3.400 que havia juntado em 2 anos, como capital inicial. Ia transformar meu apartamento pequeno e barulhento em escritório e laboratório. Ia provar para Tyler Morrison, para meus antigos colegas de faculdade, para meu chefe e principalmente para mim mesma que Jessica Parker não era uma perdedora na vida. Na verdade, Jessica Parker estava apenas começando. A guerra havia sido declarada e dessa vez eu estava lutando por mim mesma. O envelope com a minha carta de demissão ficou na gaveta da cômoda por 5 dias. 5 dias durante os quais eu olhava toda manhã ao me vestir para mais um dia na Regional Electronics, sentindo meu estômago dar voltas. Era como se aquele pedaço de papel contivesse uma bomba que pudesse explodir minha vida, tanto para melhor quanto para pior. Na sexta-feira, 15 de setembro de 2023, algo mudou. Eu estava no meio de mais uma ligação frustrante,
quando ouvi Robert Hayes conversando no cubículo ao lado com Jennifer Walsh, nossa supervisora regional. Eles não sabiam que eu podia escutá-los perfeitamente através das divisórias finas de nosso escritório Open Space. A Parker anda meio estranha ultimamente, fazendo perguntas demais aos clientes, anotando coisas num caderninho. Ontem a vi conversando com aquela mexicana da loja de eletrônica por 20 minutos sobre não sei que problema. Mrs. Rodriguez? Esson, ela é uma das nossas clientes mais problemáticas, sempre reclamando de alguma coisa. Exatamente, e a Parker ficou lá dando corda como se fosse resolver a vida da mulher. Esse não é o trabalho dela. O trabalho dela é transferir a ligação para o suporte técnico e pronto. Jennifer riu, um som seco e desagradável. Bem, Robert, você sabe como é. Algumas pessoas têm delírios de grandeza, acham que vão virar gerentes ou sei lá o quê. A realidade é que assistente de atendimento ao cliente é assistente de atendimento ao cliente. Ponto final. É melhor eu dar uma conversinha com ela antes que isso vire um problema maior. Meu sangue gelou, não pela ameaça de bronca, mas pela frieza casual com que eles falavam sobre mim, como se eu fosse apenas uma peça substituível em uma máquina maior, como se minha única função no mundo fosse transferir ligações e aceitar o meu lugar sem questionar. Naquele momento, olhando para a tela piscante do meu computador com mais um ticket de reclamação aberto, eu soube que não podia passar nenhum mais dia naquele lugar. Não mais um dia sendo tratada como mobília. Não mais um dia sendo apenas um número no sistema de payroll da empresa. Durante o almoço, saí do escritório e fui até o Zilker Park. Sentei debaixo de um carvalho gigante, tirei o envelope amassado da minha bolsa e o segurei nas mãos por longos minutos. Austin fervilhava ao meu redor. Estudantes da UT jogando frisbee, pessoas passeando com cachorros, food trucks servindo tacos aromáticos. A vida acontecendo em todas as direções, cheia de possibilidades. Respirei fundo e abri o envelope. Reli minha carta de demissão pela 10ª vez. Prezado Sr. Hayes, por meio desta, comunico minha demissão do cargo de assistente de atendimento ao cliente, com 2 semanas de aviso prévio, sendo meu último dia de trabalho 29 de setembro de 2023. Agradeço as oportunidades de crescimento profissional durante meu período na Regional Electronics. Atenciosamente, Jessica Parker. Era formal, educada e completamente insuficiente para expressar o furacão de emoções que sentia, mas seria o bastante. Voltei para o escritório 15 minutos antes do fim do horário de almoço. Robert estava na sua mesa mastigando um sanduíche enquanto navegava no Facebook. Aproximei-me com passos firmes, sentindo meu coração bater tão alto que tinha certeza de que todo o escritório podia ouvi-lo. Mr. Hayes, eu disse, colocando o envelope na mesa dele. Esta é a minha carta de demissão oficial. Robert quase engasgou com o sanduíche. Ele olhou para mim, depois para o envelope, depois de volta para mim, como se não conseguisse processar o que estava acontecendo. Sua o quê? Ele abriu o envelope e leu rapidamente. Parker, o que diabos é isso? Você está pedindo demissão? Por quê? Encontrei uma oportunidade melhor. Menti suavemente. Tecnicamente não era mentira. Eu havia encontrado a oportunidade de apostar em mim mesma. Que oportunidade? Onde você vai trabalhar? Prefiro não discutir detalhes, mas obrigada pela compreensão. Robert ficou vermelho. Não estava acostumado a ser contrariado, especialmente por uma simples assistente. Parker, você está cometendo um erro enorme. Empregos não nascem em árvores nesta cidade. Você acha que vai conseguir coisa melhor que aqui, com sua experiência? Por um momento, a voz do Tyler ecoou na minha cabeça. Você nunca vai chegar em lugar nenhum. Mas dessa vez, ao invés de me encolher, me fortaleci. Mr. Hayes, obrigada pela preocupação, mas minha decisão está tomada. Ele bufou e acenou com a mão, como se estivesse dispensando uma criança teimosa. Tudo bem, Parker. Quando a realidade bater e você quiser voltar rastejando, talvez ainda tenhamos uma vaga. Talvez. Sorri. Um sorriso genuíno que parecia vir de um lugar que eu havia esquecido que existia.
Obrigada, Mr. Hayes, mas isso não será necessário. Voltei para minha mesa sob os olhares curiosos dos colegas e comecei a organizar minhas poucas coisas pessoais. Uma caneca com o logo da UT Austin, um pequeno cacto que minha mãe me deu, algumas canetas e bloquinhos, tudo cabia em uma sacola plástica pequena. 2 semanas depois, no meu último dia, quase ninguém se despediu. Só Maria Santos, a faxineira noturna que sempre me cumprimentava com um sorriso caloroso, me deu um abraço apertado. Boa sorte, Mija, disse ela em espanhol misturado com inglês. Você vai conseguir, tenho certeza. Saí da Regional Electronics às 17h30 de uma sexta-feira, carregando minha sacola ridiculamente pequena e uma sensação de liberdade, que era ao mesmo tempo aterrorizante e eletrizante. Não tinha mais renda garantida, não tinha mais segurança, não tinha mais desculpas para não tentar. O fim de semana foi uma montanha-russa emocional. Sábado de manhã acordei eufórica, sentindo-me corajosa e poderosa. Sábado à noite, entrei em pânico completo, questionando se havia cometido o maior erro da minha vida. Domingo, alternei entre sessões de planejamento intenso e momentos de terror absoluto, onde considerava seriamente ligar para o Robert e implorar meu emprego de volta. Mas segunda-feira, 2 de outubro, chegou de qualquer jeito. E com ela, minha nova vida como empreendedora. Transformei minha mesa de tantá em escritório. Meu laptop velho virou minha estação de trabalho principal. Minha sala pequena se tornou sala de reuniões, centro de desenvolvimento, departamento de vendas e marketing, tudo em um só lugar. Meu primeiro passo foi validar se minha ideia realmente tinha potencial. Criei uma apresentação simples sobre o Simple Point e saí novamente para conversar com pequenos empresários, dessa vez com uma abordagem mais estruturada. O primeiro foi Carlos Mendonça, dono de uma oficina mecânica na East César Chaves. Homem de 45 anos, mãos calejadas, que recebia clientes há 20 anos usando apenas papel e caneta para anotar os serviços. Mira, Jéssica, ele disse, limpando as mãos em um pano oleoso. Eu já tentei esses sistemas de computador antes. Muito complicado, muito caro. No final, sempre volto para o meu caderninho. Mostrei minha apresentação no tablet emprestado da minha vizinha. Expliquei como o Simple Point seria diferente, interface intuitiva como WhatsApp, preço acessível e suporte em português e espanhol. Carlos coçou a barba grisalha, pensativo. E quanto custaria? Eu estou pensando em $49 por mês, sem taxa de instalação, sem contrato longo. Ele assobiou baixinho. Isso é menos do que a metade do que aqueles caras da empresa grande cobram, mas como sei que vai funcionar? Você não sabe. Admiti honestamente. Mas eu ofereço 30 dias grátis para testar. Se não gostar, cancela sem multa. Foi minha primeira lição brutal sobre vendas. Honestidade funciona melhor que promessas mirabolantes. Carlos acordou em ser meu primeiro beta tester quando o produto estivesse pronto. Nos próximos 10 dias, visitei 35 pequenos negócios. Falei com donos de restaurantes mexicanos, proprietárias de salões de beleza, mecânicos, donos de lojinhas de conveniência, barbeiros, costureiras. Cada conversa me ensinava algo novo sobre o que eles realmente precisavam. O padrão era sempre o mesmo. Queriam algo simples que não os fizesse se sentir burros, queriam um preço justo, queriam um suporte que realmente os ajudasse, ao invés de o transferirem de departamento em departamento. Ao final dessas 2 semanas, tinha uma lista de 18 potenciais clientes interessados em testar o Simple Point quando ficasse pronto. Mais importante, tinha uma compreensão muito melhor do produto que precisava construir. O problema é que eu não sabia programar. Zero, nada. Minha experiência com tecnologia se limitava a Excel e sistemas básicos de CRM. Criar um software do zero parecia tão impossível quanto bilstrar um foguete na minha garagem. Foi aí que descobri algo que mudaria tudo: plataformas no-code. Numa noite insone de pesquisa no Google, tropecei em artigos sobre ferramentas que permitiam criar aplicativos sem saber programação. Bubble, Zapier, Airtable, nomes que soavam como ficção científica, mas que prometiam democratizar a criação de software.
Passei os 3 dias seguintes assistindo tutoriais no YouTube, fazendo cursos gratuitos online, testando diferentes plataformas. Era como aprender um idioma novo, frustrante no início, mas gradualmente começando a fazer sentido. 2 semanas depois, tinha meu primeiro protótipo funcionando. Era feio, cheio de bugs, mas funcionava. Um sistema básico que permitia cadastrar produtos, registrar vendas, controlar estoque simples. Nada sofisticado, mas exatamente o que meus potenciais clientes precisavam. Chamei Carlos para ver a primeira versão. Ele veio à minha casa numa tarde de quinta-feira, trazendo cerveja e ceticismo em doses iguais. Então, vamos ver essa maravilha, ele disse, se sentando na minha mesa de jantar improvisada. Mostrei o sistema rodando no meu laptop. Interface limpa, botões grandes, linguagem simples. Carlos clicou algumas vezes, testou cadastrar um serviço de troca de óleo, registrou uma venda fictícia. Depois de 15 minutos, ele se recostou na cadeira e me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Jéssica, ele disse lentamente, isso é exatamente o que eu precisava há 20 anos. Naquele momento, sentada na minha mesa de jantar barata, com o meu laptop velho e o meu apartamento minúsculo, eu soube que Tyler Morrison estava prestes a descobrir o quão errado ele estava sobre mim. O Simple Point não era apenas um produto. Era minha declaração de guerra contra todos que acharam que eu nunca seria além de medíocre. E a guerra estava apenas começando. 3 meses depois de pedir demissão, minha conta bancária mostrava $247,83. $247,83 entre mim e a rua. Eu estava sentada no chão da minha cozinha às 3 da manhã de uma terça-feira fria de janeiro de 2024, cercada por pilhas de contas vencidas e uma calculadora que parecia zombar de mim a cada operação. Aluguel atrasado, $850. Conta de luz, $127. Cartão de crédito, que eu havia jurado nunca usar, $1.340. Seguro do carro, $89. Compras básicas de supermercado, $60 que eu não tinha. O Simple Point tinha 5 clientes pagantes. 5. Depois de 3 meses de trabalho 16 horas por dia, depois de visitar centenas de estabelecimentos, depois de refinar o produto baseado em feedback constante, eu tinha conseguido a impressionante receita mensal de $245. $2,83 de lucro mensal, se é que isso podia ser chamado de lucro. Meu celular tocou, me tirando do transe matemático da minha desgraça financeira. Era um número desconhecido, mas a essa altura eu atendia qualquer ligação esperando que fosse um milagre disfarçado de cliente em potencial. Jessica Parker? A voz do outro lado era firme, profissional. Sim, sou eu. Aqui é Marcus Johnson, da Johnson Property Management. Tô ligando sobre o aluguel do apartamento 4B na East 12th Street. Meu estômago despencou. Era meu senhorio. Oi, Mr. Johnson, eu ia ligar para o senhor amanhã mesmo. Miss Parker, seu aluguel está 23 dias em atraso. Isso não é aceitável. Se o pagamento não for efetuado até sexta-feira, vou ter que iniciar o processo de despejo. Despejo. A palavra ecoou na minha cabeça como um gongo funeral. Mr. Johnson, por favor, eu só preciso de mais 2 semanas. Tenho um negócio que está começando a decolar. Miss Parker, eu já ouvi essa história antes. Negócio, startup, oportunidade única, sempre a mesma coisa. Eu preciso do meu aluguel. É assim que eu pago as minhas próprias contas. Eu entendo, mas... Sexta-feira, Miss Parker. $850 mais 85 de taxa de atraso. 935 total. Boa noite. A ligação morreu, deixando apenas o zumbido do silêncio e o peso esmagador da realidade. Eu havia apostado tudo, literalmente tudo, e estava perdendo. Na manhã seguinte, liguei para minha mãe em Dallas. Linda Parker,
enfermeira há 30 anos, voz sempre cheia de preocupação maternal e senso prática texano. Jessica, filha, você tem certeza de que não quer voltar para casa? Sei que é difícil admitir, mas às vezes a gente precisa aceitar que as coisas não saem como a gente planejou. Mãe, eu não posso desistir agora, não quando eu tô tão perto. Perto de quê, querida? Você tá morando de favor na casa da sua vizinha porque não consegue pagar aluguel. Isso não é tá perto de sucesso, isso é tá perto de viver na rua. Ela estava certa, é claro. Minha vizinha, Patricia Miller, uma senhora de 67 anos que vivia sozinha com 3 gatos, me ofereceu o sofá da sala quando descobriu minha situação. Eu estava dormindo no sofá floral dela há uma semana, escutando os programas de TV late night e tentando não chorar alto demais para não acordá-la. Mãe, se eu voltar agora, vou passar o resto da vida me perguntando, e se? Jessica, minha filha, você sempre foi teimosa demais para o seu próprio bem. Mas às vezes, teimosa é exatamente o que a gente precisa ser. Se você tem certeza absoluta, se isso é realmente o que você quer, então eu vou te ajudar, mas é a última vez. 1 hora depois, $1.000 apareceram na minha conta via transferência bancária. O suficiente para pagar o aluguel e ter um pequeno buffer. Minha mãe havia mexido em suas economias de aposentadoria para salvar minha startup falida. A culpa foi quase insuportável. Naquela tarde, tive uma reunião marcada com Janet Kim, dona de um pequeno salão de manicure no norte de Austin. Ela havia testado o Simple Point por 2 semanas e pediu para conversar pessoalmente. Cheguei ao Nails & More esperando outra sessão de feedback construtivo. Em vez disso, Janet me recebeu na porta com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Jessica, senta aqui comigo, ela disse, apontando para uma das cadeiras de pedicure. Preciso te contar uma coisa. Meu coração acelerou. Ela ia cancelar. Mais um cliente perdido. Você salvou meu negócio, ela disse simplesmente. Eu pisquei, confusa. Como assim? Antes do seu sistema, eu perdia pelo menos $200 por semana só em agendamentos confusos. Cliente marcava, eu esquecia de anotar direito, dava confusão, ou então eu não lembrava que produto usei em qual cliente, aí não conseguia repetir o serviço da mesma forma. Ela pegou seu tablet, onde o Simple Point estava rodando, e me mostrou os relatórios. Olha aqui, dezembro foi meu melhor mês em 3 anos. Não porque eu atendi mais clientes, mas porque eu finalmente consegui ser mais eficiente. Parei de perder dinheiro por desorganização. Senti algo estranho acontecendo no meu peito. Uma sensação que eu havia quase esquecido como era. Esperança. Janet, isso é incrível. Obrigada por compartilhar. Não, Jessica. Obrigada a você. E sabe de uma coisa? Falei do seu sistema para Sandra, que tem o salão de cabelo 2 quadras daqui, e para Maria, da loja de roupas femininas. Elas querem conversar com você. Referências, indicações orgânicas. Era exatamente o que eu precisava, mas não havia conseguido até então. Na semana seguinte, fechei 3 novos clientes através das indicações da Janet. Depois mais 2 através de indicações desses novos clientes. Em fevereiro, minha receita mensal subiu para $640. Ainda estava longe de ser sustentável, mas pela primeira vez em meses, a curva estava indo para cima em vez de para baixo. Mas o universo, aparentemente, não havia terminado de me testar. Numa manhã de março, acordei com 17 e-mails urgentes na minha caixa de entrada. Todos dos meus clientes, todos com o mesmo problema. O Simple Point havia parado de funcionar completamente. Erro do servidor. Bug crítico. Sistema fora do ar há 6 horas. Eu entrei em pânico completo. Liguei para todos os clientes, um por um, pedindo desculpas e prometendo resolver rapidamente. Mas a verdade é que eu não fazia ideia de como resolver. Meu conhecimento técnico tinha limites e eu havia acabado de esbarrar com eles com força total. Passei 14 horas diretas tentando diagnosticar e corrigir o problema. Assisti a vídeos no YouTube, li fóruns técnicos, tentei todas as soluções que consegui encontrar no Google. Nada funcionou. Às 2 horas da manhã, finalmente admiti derrota e liguei para o suporte técnico da plataforma no-code que eu usava.
O atendente, com o sotaque indiano carregado, me informou educadamente que o problema era do meu lado, não deles, e que eu precisaria contratar um desenvolvedor especializado para resolver. Custa de um desenvolvedor freelancer para diagnóstico e correção, $800 mínimo. Dinheiro que eu não tinha. Carlos Mendoza me ligou às 7 horas da manhã daquele dia. Jéssica, Mirra, o que aconteceu? Não consigo acessar o sistema desde ontem à noite. Tenho clientes chegando e não sei nem o que eles trouxeram para consertar. Sua voz não era raivosa. Era pior. Era decepcionada. Ele havia confiado em mim, havia indicado o meu sistema para outros mecânicos da região e agora estava perdendo dinheiro por causa dos meus erros. Carlos, eu sinto muito. Eu estou tentando resolver, mas... Pero, Jéssica, talvez seja melhor eu voltar para o caderninho por enquanto, até você conseguir estabilizar as coisas. Mais um cliente perdido. Naquela tarde, sentei no banco da praça onde havia tomado a decisão de pedir demissão 7 meses antes. Austin pulsava ao meu redor, indiferente ao meu colapso pessoal e profissional. Estudantes da UT passavam conversando sobre provas e festas, pessoas caminhavam com os seus cachorros, a vida seguia o seu ritmo normal. E eu estava ali, aos 26 anos, sem dinheiro, sem perspectiva, com um produto quebrado e uma lista cada vez menor de clientes. Peguei meu celular e, pela primeira vez em meses, abri o Instagram. Não para postar nada, não havia nada para postar, mas para ver o que os outros estavam fazendo com suas vidas. Tyler Morrison havia postado uma foto 2 horas antes, ele na frente de um Tesla Model S preto, chaves na mão e sorriso vitorioso. A legenda dizia: novo brinquedo para combinar com o novo cargo de vice-presidente. Trabalho duro compensa. #abençoado, #sucesso, #vivendo o sonho. 187 curtidas, 23 comentários de parabéns e emojis de sucesso. Por um momento, senti a velha familiaridade da comparação tóxica. Tyler tinha razão. Eu realmente era uma perdedora. Estava desperdiçando minha vida correndo atrás de um sonho impossível, enquanto pessoas práticas como ele construíam carreiras sólidas e compravam carros caros. Mas então, lembrei do rosto da Janet quando ela me disse que eu havia salvado o negócio dela. Lembrei da gratidão genuína no olhar do Carlos quando ele viu o primeiro protótipo funcionando. Lembrei da sensação de estar construindo algo que realmente importava, mesmo que ainda não estivesse perfeito. Fechei o Instagram, guardei o celular e tomei uma decisão. Eu não ia desistir, não ainda. Ia pegar emprestado se fosse necessário, ia aprender a programar de verdade se fosse necessário, ia trabalhar 20 horas por dia se fosse necessário. Mas eu não ia dar a Tyler Morrison o prazer de estar certo sobre mim. A guerra estava longe de terminar. Na verdade, estava esquentando. A solução veio de onde eu menos esperava. Uma mesa de bar no Di-Pé de Cabaré, numa quinta-feira, às 11 horas da noite. Eu não deveria estar lá. Não tinha dinheiro para desperdiçar com cerveja. Mas depois de 3 dias consecutivos tentando consertar o bug no Simple Point, sem sucesso, meu cérebro precisava de uma pausa ou ia explodir. Estava sentada sozinha no canto, bebeando uma Lone Star que custou meus últimos $5, quando ouvi uma conversa na mesa ao lado que mudou minha vida. 2 rapazes, aparentando uns 30 anos, discutiam sobre desenvolvimento de software. Um deles, magro, barba reivada bem aparada, reclamava para o amigo: "Cara, tô cansado de trabalhar para essas corporações gigantes, fazem a gente brincar de construir produtos que ninguém usa de verdade, sistemas complexos para resolver problemas simples demais." O outro latino, tatuagem no braço, balançou a cabeça concordando. "Tell me about it, hermano. Ontem meu chefe me pediu para criar mais 15 telas em um app que já tem 200 funcionalidades, sendo que o usuário só usa 3. Algo dentro de mim se acendeu. Era agora ou nunca. Levantei da minha mesa e me aproximei, sentindo aquele frio na barriga que sempre vem antes de fazer algo completamente fora da zona de conforto. "Com licença", eu disse, interrompendo a conversa. "Não pude deixar de ouvir vocês falarem sobre desenvolvimento. Sou Jessica Parker e tenho uma proposta que pode interessar." Os dois me olharam com aquela expressão confusa que as pessoas fazem quando uma estranha aparece do nada e se mete na conversa alheia. "Desculpa", disse o ruivo. "Você é desenvolvedora?"
Não exatamente. Sou fundadora de uma startup que está crescendo, mas enfrentando alguns desafios técnicos. Preciso de alguém que entenda de verdade como construir produtos que pessoas reais usam no dia a dia. O latino riu. Startup. Deixa eu adivinhar. Mais um app revolucionário que vai mudar o mundo, mas não tem dinheiro para pagar desenvolvedor? Eu podia ter me ofendido. Podia ter recuado. Podia ter voltado para minha mesa e continuado bebendo sozinha. Em vez disso, sorri. Vocês têm 5 minutos para eu provar que vocês estão errados? O ruivo, que depois descobri se chamava Kevin Sullivan, arqueou uma sobrancelha intrigada. O latino, Alex Ramírez, gesticulou para eu sentar. 5 minutos, Kevin disse olhando para o relógio, cronômetro ligado. Puxei meu celular e mostrei o Simple Point rodando no navegador. Esse é o meu produto. Sistema de ponto de venda para microempresas. Sabe aquela padaria da sua vizinhança onde o dono ainda anota os pedidos em papel? Ou o mecânico que usa uma prancheta enferrujada para controlar os serviços? É para eles. Alex franziu a testa, interessado apesar de si mesmo. Continue. Tenho 11 clientes pagantes que usam todos os dias. São pequenos negócios que nunca conseguiram usar sistemas tradicionais porque são complicados demais e caros demais, mas adoram o meu porque funciona como o WhatsApp, simples, intuitivo. Kevin testou algumas funcionalidades no meu celular. Interface limpa, user experience bem pensada. Qual o problema técnico? Escalabilidade. Construí usando plataformas no-code, mas já estou batendo nos limites. Preciso migrar para uma arquitetura proprietária se quiser crescer de verdade. E dinheiro? Alex perguntou direto ao ponto. Receita atual? $890 mensais. Em 6 meses posso chegar a $3.000 se resolver os problemas técnicos. Não tenho capital para pagar salários iniciais, mas ofereço equity significativo para os parceiros certos. Os dois trocaram olhares. Kevin tomou um gole da cerveja dele e ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram horas. Jessica? Ele disse, finalmente. Trabalho na IBM há 6 anos. Ganho $95.000 por ano construindo software que odeio para clientes que não conheço. Você está me oferecendo a chance de ganhar menos dinheiro, trabalhar mais horas e assumir riscos enormes. Meu coração despencou. Lá vinha a rejeição educada. Quando posso começar? Marquei uma reunião para quarta-feira no restaurante principal dela, o Corazón de México, na Salto Lamar. Rosa era uma mulher de 52 anos, cabelos grisalhos presos num coque, mãos calejadas de 25 anos trabalhando na cozinha. Havia construído seu pequeno império restaurante por restaurante, economizando cada centavo, reinvestindo cada lucro. Mira, ela me disse, sentadas em uma mesa no canto do restaurante dela. Eu testei 4 sistemas diferentes nos últimos 2 anos. Todas foram um desastre. Muito complicado, muito expensive, suporte terrível. Mostrei o Simple Point rodando no meu laptop. Demonstrei como seria fácil para os garçons registrarem pedidos, como a cozinha receberia os orders automaticamente, como ela poderia acompanhar vendas em tempo real. Rosa testou por 20 minutos, fazendo perguntas específicas, simulando cenários reais do dia a dia do restaurante. Quanto custa? Ela perguntou, finalmente. Para 5 restaurantes, $299 por mês. Inclui setup, treinamento e suporte completo em português e espanhol. Rosa ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Eu podia quase ouvir as engrenagens girando na cabeça dela, calculando custos, riscos, benefícios. Jessica, ela disse finalmente, If this works como você promete, you will have customer for life. Pero, se doesn't work... Ela fez um gesto cortando o pescoço. No second chances in restaurant business. Rosa, eu entendo perfeitamente. Por isso ofereço garantia completa nos primeiros 90 dias. Se não funcionar como prometido, você não paga nada. Ela estendeu a mão. Deal. Implementar o Simple Point em 5 restaurantes simultaneamente foi o maior desafio técnico e operacional que havíamos enfrentado até então.
Kevin trabalhou 60 horas por semana durante um mês inteiro para customizar funcionalidades específicas para o setor de restaurantes. Alex criou uma versão mobile otimizada para garçons usarem em tablets. Eu passei 2 semanas treinando toda a equipe da Rosa pessoalmente. Mas funcionou. No primeiro mês usando o Simple Point, Rosa reduziu em 40% os erros de pedidos. No segundo mês, aumentou em 15% a velocidade média de atendimento. No terceiro mês, conseguiu identificar quais pratos tinham margem de lucro mais alta e otimizar o menu. Jessica, ela me disse num follow-up 3 meses depois, este sistema changed my business. Agora tenho numbers real, control real, posso tomar decisions based in data, not just intuition. A parceria com a Rosa foi o nosso turning point definitivo. Ela se tornou nossa maior evangelista, indicando o Simple Point para outros restaurantes da região, falando em eventos da Associação de Restaurantes Latinos de Austin. Em dezembro de 2024, um ano inteiro depois da nossa conversa no Deep Edge Cabaré, o Simple Point tinha 47 clientes ativos e receita mensal de $8.700. Kevin e Alex puderam finalmente deixar seus empregos corporativos e se dedicar full-time à nossa empresa. Eu consegui me mudar para um apartamento decente e comprar um carro usado que não quebrava toda semana. Mas o mais importante, eu havia provado, primeiro para mim mesma, que Jessica Parker não era uma perdedora na vida. Na verdade, Jessica Parker estava apenas começando a mostrar do que era capaz. E Tyler Morrison nem fazia ideia do furacão que estava vindo em sua direção. O e-mail chegou numa manhã de terça-feira de março de 2025, enterrado no meio de 47 mensagens rotineiras sobre bugs menores e solicitações de clientes. O assunto era simples: Partnership Opportunity, Texas Small Business Coalition. Quem enviou foi Rebecca Thompson, diretora executiva da TSBC, uma organização que representava mais de 12 mil pequenos negócios em todo o estado do Texas. Eu havia ouvido falar da TSBC, claro. Eles organizavam eventos, ofereciam recursos, faziam lobby político para pequenos empresários. Mas nunca imaginei que eles notariam uma startup minúscula como a nossa. Dear Miss Parker, começava o e-mail. We've been hearing remarkable things about Simple Point from several of our member businesses in the Austin area. Your solution seems to address a critical gap in the market that traditional POS systems have ignored. Would you be available for a call this week to discuss a potential partnership? Meu coração disparou. Parceria com a TSBC significaria acesso a milhares de potenciais clientes em todo o Texas. Era o tipo de oportunidade que poderia catapultar a Simple Point para um nível completamente diferente. Marquei a call para quinta-feira, às 14h. Kevin, Alex e eu nos reunimos na nossa nova sede, um pequeno escritório de 200 metros quadrados que havíamos alugado em um prédio comercial na East Austin. Não era luxuoso, mas era nosso. 4 mesas, 2 impressoras, uma máquina de café decente e uma sala de reuniões que mal cabia 6 pessoas. Rebecca Thompson tinha a voz firme e profissional, mas carregada de entusiasmo genuíno quando começou a falar. Jessica, sua empresa está resolvendo um problema real. Temos dezenas de membros usando sistemas de ponto de venda que custam $300 a $500 por mês e ainda assim não atendem suas necessidades básicas. O Simple Point oferece funcionalidade superior por 1/3 do preço. Muito obrigada, Rebecca. Estamos focados exatamente nisso, democratizar tecnologia de qualidade para pequenos negócios. Perfeito! Aqui está nossa proposta. Queremos fazer um pilot program com 50 dos nossos membros. Eles testariam o Simple Point por 3 meses com desconto especial. Se os resultados forem positivos, e baseado no que já ouvimos, tenho certeza que serão, oferecemos parceria oficial. Kevin fez uma anotação rápida e me mostrou 50 clientes igual a $7.500 por mês adicional. E o que envolveria a parceria oficial? Perguntei. Certificação como fornecedor preferencial da TSBC, marketing conjunto, presença nos nossos eventos estaduais, acesso à nossa base de dados de membros para campanhas segmentadas.
É uma oportunidade de crescer de centenas para milhares de clientes. Quando desliguei a call 45 minutos depois, os três ficamos em silêncio por um momento, processando o que acabava de acontecer. Pessoal, acho que acabamos de receber nossa Golden Ticket, disse eu, finalmente. Alex riu, balançando a cabeça em descrença. Hermana, há 2 anos você estava atendendo o telefone na Regional Electronics. Agora a maior associação de pequenos negócios do Texas quer fazer partnership conosco. Kevin era mais cauteloso. É uma oportunidade incrível, mas 50 novos clientes de uma vez vai testar nossos limites. Temos infraestrutura para suportar esse crescimento? Ele estava certo. Nosso maior mês até então havia sido janeiro de 2025, quando adicionamos 12 novos clientes. 50 de uma vez seria quase o dobro da nossa base atual. Passamos as próximas 2 semanas preparando para o Pilot Program como se estivéssemos nos preparando para a guerra. Kevin reforçou toda a infraestrutura de servidores, Alex otimizou o processo de onboarding para ser mais eficiente e eu criei um programa de treinamento padronizado que podia ser replicado em escala. O Pilot Program começou oficialmente em 1º de abril. Os primeiros 50 membros da TSBC selecionados para testar o Simple Point incluíam uma variedade impressionante de negócios. Salões de beleza, oficinas mecânicas, boutiques de roupas, clínicas veterinárias, restaurantes familiares, academias pequenas, lojas de conveniência. A primeira semana foi caótica. Nosso sistema de suporte, que funcionava perfeitamente para 65 clientes, quase entrou em colapso com 115. Eu, Kevin e Alex trabalhamos 16 horas por dia respondendo tickets, fazendo troubleshooting, ajustando customizações específicas para diferentes tipos de negócio. Na segunda semana, começamos a encontrar nosso ritmo. Criamos templates específicos para os setores mais comuns, automatizamos respostas para as perguntas mais frequentes, desenvolvemos tutoriais em vídeo para reduzir a dependência de suporte direto. Mas foi na terceira semana que algo extraordinário aconteceu. Dr. Amanda Foster, veterinária e dona da Paws and Claws Animal Clinic em San Antonio, me ligou numa manhã de quarta-feira. Jessica, preciso te contar uma coisa. Estou usando o Simple Point há 3 semanas e ontem uma cliente me perguntou que sistema eu uso para marcar consultas. Quando expliquei, ela ficou tão impressionada com a facilidade que pediu informações para recomendar para a irmã dela, que tem pet shop. Que ótimo, doutora Foster! Fico feliz que esteja gostando. Mas não é só isso. Conversei com outros veterinários no evento da associação profissional no fim de semana. Todo mundo reclama dos sistemas caros e complicados que usamos. Acho que vocês têm uma mina de ouro aqui. Ela estava certa. Em 2 semanas, recebi mais 6 pedidos de demonstração de veterinários que souberam do Simple Point através da Dr. Foster. O mesmo padrão começou a se repetir em outros setores. Lisa Chen, dona de um salão em Houston, indicou nossa solução para 4 amigas que também tinham salões. Miguel Santos, proprietário de uma oficina em El Paso, convenceu outros 3 mecânicos da região a testarem nosso sistema. Em junho, nossa receita mensal explodiu para $23.400. Tínhamos 156 clientes ativos espalhados por todo o Texas. Foi quando recebemos nossa segunda grande oportunidade, e essa era ainda maior. Daniel Morrison, sim, Morrison, mesmo sobrenome do Tyler, era Senior Partner da Morrison Ventures, uma firma de venture capital baseada em Dallas, especializada em early stage startups na região do Texas. Ele havia ouvido falar da Simple Point através da Rebecca Thompson, que mencionou nossa parceria com a TSBC durante um evento de investidores. Miss Parker, ele disse durante nossa primeira call, seus números são impressionantes. Crescimento de receita de 340% em 6 meses, retention rate de 94%, customer acquisition cost decrescente. Isso são métricas que chamam atenção. Obrigada, Mr. Morrison. Estamos focados em construir um produto que realmente resolve problemas. E está funcionando. Queremos discutir uma rodada de investimento Series A. Estamos pensando em 2,8 milhões para acelerar crescimento, expandir a equipe e potencialmente escalar para outros estados.
2,8 milhões de dólares. Eu tive que repetir o número mentalmente para ter certeza de que havia ouvido certo. Kevin, Alex e eu passamos o fim de semana inteiro preparando para a reunião presencial em Dallas. Criamos um pitch deck de 23 slides, detalhando nossa trajetória, métricas de crescimento, visão de futuro e planos para usar o investimento. A sede da Morrison Ventures ficava no 42º andar de um arranha-céu no centro de Dallas. Vista panorâmica da cidade, móveis de designer, arte contemporânea nas paredes. O tipo de ambiente que costumava me intimidar, mas que agora me energizava. Daniel Morrison era um homem de 45 anos, cabelos grisalhos, terno impecável, presença que comandava a atenção naturalmente. Nos recebeu com 2 outros sócios da firma, Patricia Liu e Robert Jackson. Nossa apresentação durou 90 minutos. Mostramos demos ao vivo, compartilhamos testemuniais de clientes, explicamos nossa estratégia de crescimento para os próximos 18 meses. Impressive, disse Patricia Liu, quando terminamos. Vocês construíram algo genuinamente útil num market que tem sido negligenciado por anos. Robert Jackson fez perguntas mais técnicas sobre escalabilidade e competitive modes. Kevin respondeu com confiança, explicando nossa arquitetura proprietária e as barreiras de entrada que criamos. Jessica, Daniel Morrison disse finalmente, há uma coisa que me chama a atenção na história de vocês. Não é comum ver founders que realmente entendem os customers da forma como vocês entendem. A maioria das tech startups é criada por pessoas que nunca trabalharam nos setores em que estão tentando desromper. Eu passei 3 anos atendendo exatamente esses clientes na Regional Electronics. Via todos os dias como os sistemas existentes falhavam com eles. A Simple Point nasceu dessa frustração genuína. E isso se reflete nos resultados. Vocês têm o Customer Love mais autêntico que vimos há muito tempo. 3 semanas depois, recebemos o term sheet oficial. Morrison Ventures oferecia 2,8 milhões em troca de 28% de equity da empresa. Era oficial. A Simple Point estava avaliada em 10 milhões de dólares. 2 anos e meio depois de Tyler Morrison me chamar de perdedora na vida em uma festa em Austin, eu estava assinando um contrato de investimento de quase 3 milhões de dólares. A ironia não passou despercebida. O sobrenome Morrison, que um dia representou humilhação na minha vida, agora representava a validação financeira dos meus sonhos. Quando saí do escritório da Morrison Ventures naquela tarde de julho, caminhando pelas ruas movimentadas do centro de Dallas, percebi uma coisa fundamental. Eu não estava mais tentando provar nada para o Tyler. Eu estava construindo algo muito maior que qualquer vingança pessoal. Estava construindo o futuro da tecnologia para pequenos negócios. E estava apenas começando. O convite chegou por e-mail numa manhã ensolarada de setembro de 2025, com o logo oficial da Texas Tech Innovation Summit no cabeçalho. Era o tipo de evento que eu costumava ver de longe, uma conferência anual que reunia os maiores nomes em tecnologia do estado, investidores bilionários, CEOs de unicórnios, políticos influentes. Dear Jessica Parker, começava a mensagem formal. We are pleased to invite you to be a keynote speaker at this year's Texas Tech Innovation Summit. Your journey with Simple Point represents exactly the kind of entrepreneurial excellence we celebrate. We would be honored to have you share your story with our audience of 2,000 technology leaders. Keynote speaker. Eu! Jessica Parker, que 2 anos antes estava dormindo no sofá da vizinha porque não conseguia pagar aluguel. Minha primeira reação foi impostor syndrome puro. Será que eu merecia estar no mesmo palco que CEOs de empresas bilionárias? Será que minha história era realmente inspiradora o suficiente para 2.000 líderes da indústria? Kevin entrou no meu escritório. Agora tínhamos escritórios separados em nossa nova sede de 800 metros quadrados, e me encontrou encarando a tela do computador com expressão de choque. Jess, você tá bem? Parece que viu um fantasma. Girei a tela para ele ver o convite. Kevin leu em silêncio, depois assobiou baixinho. Cara, isso é huge! Você sabe quem falou no Innovation Summit no ano passado? Elon Musk, Tim Cook, a CEO da Bumble.
É o evento tech mais importante do sul dos Estados Unidos. Exatamente por isso estou apavorada, admiti. O que eu vou falar para essas pessoas? Qual é a minha mensagem? Alex apareceu na porta do escritório, carregando um café e usando uma camiseta que dizia Code is Poetry, seu uniforme básico. Qual mensagem? Ele perguntou, entrando na conversa. Kevin mostrou o convite para ele. Alex gargalhou alto. Hermana, você tá brincando. Sua mensagem é óbvia. Como uma assistente de atendimento ao cliente construiu uma empresa de 15 milhões de dólares, servindo clientes que ninguém mais queria servir. Ele estava certo. Em 2 anos desde o investimento da Morrison Ventures, a Simple Point havia explodido. Tínhamos 847 clientes ativos em 23 estados americanos. Nossa receita anual havia ultrapassado 8,3 milhões de dólares. Empregávamos 34 pessoas full-time. Mais importante, havíamos mudado a vida de centenas de pequenos empresários que finalmente tinham acesso à tecnologia de qualidade por preços justos. Passei as próximas 3 semanas preparando minha apresentação. Não queria apenas contar minha história pessoal. Queria compartilhar insights reais sobre como identificar mercados negligenciados, como construir produtos que customers realmente amam, como escalar sem perder a alma da empresa. O título da minha talk foi The Underserved Advantage: How Focusing on Unforgotten Markets Built a Multi-Million-Dollar Business. O Austin Convention Center estava lotado na manhã de 15 de outubro, 2.000 assentos ocupados, streaming ao vivo para mais 50 mil pessoas online. As luzes do palco eram intensas, mas não intimidantes. Me lembravam das primeiras fotos que eu tirei dos produtos da padaria da Dona Teresa, anos atrás. Ladies and gentlemen, anunciou o apresentador, please welcome to the stage the founder and CEO of Simple Point, Jessica Parker. Os aplausos ecoaram pelo auditório enquanto caminhei até o centro do palco. Por um momento, olhei para aquele mar de rostos, CEOs, investidores, empreendedores, jornalistas de tech, estudantes de MBA, gente que decidia o futuro da tecnologia no Texas e além. E então, comecei a falar. 3 anos atrás eu estava naquela plateia. Não literalmente, claro, não tinha dinheiro para comprar ingresso de um evento como esse, mas estava assistindo online, sonhando secretamente em um dia ter uma história digna de ser contada aqui. Pequenos risos espalhados pelo auditório. A tensão começou a diminuir. Naquela época, eu atendia telefone numa empresa de equipamentos eletrônicos. Passava 8 horas por dia ouvindo pequenos empresários reclamarem de sistemas caros que não funcionavam direito. E toda vez que eu tentava ajudar de verdade, meu chefe me lembrava, Parker, seu trabalho é transferir ligações, não resolver a vida dos clientes. A plateia ficou mais atenta. Eu podia sentir que estava conectando. Eu aceitei essa limitação por 3 anos, até que alguém me disse que eu era uma perdedora na vida, que nunca chegaria a lugar nenhum. Naquele momento, percebi que tinha 2 escolhas, aceitar essa definição ou prová-la errado. Contei a história da Simple Point, desde a primeira noite insone planejando o produto até nossa recente expansão para o mercado californiano. Compartilhei números reais, lessons learned, fracassos honestos. Mas o que realmente fez a plateia prestar atenção foi quando eu comecei a falar dos nossos clientes. Maria Gonçalves tem um food truck em San Antônio. Antes do Simple Point, ela perdia em média $400 por mês em pedidos confusos e troco errado. Com o nosso sistema, ela organizou as operações, aumentou a margem de lucro e conseguiu abrir o seu segundo food truck. O Dr. James Wilson é veterinário em uma cidade de 8.000 habitantes no West Texas. O sistema anterior custava $380 por mês e ele não conseguia nem imprimir relatórios básicos. Com a Simple Point, paga $89 mensais e tem controle completo do negócio. Carlos Mendonça, meu primeiro cliente beta, expandiu sua oficina mecânica e contratou 2 empregados depois que conseguiu organizar o workflow com a nossa solução. Mostrei fotos desses clientes, compartilhei testemunhos em vídeo, trouxe dados sobre como a Simple Point impactou as suas vidas financeiras. O insight que mudou tudo, continuei,
foi perceber que existe um mercado gigantesco de pequenos negócios que as Big Tech Companies ignoram completamente. Elas focam em enterprises que pagam $50 mil por mês e esquecem dos milhões de microempresários que pagariam 50 com prazer se alguém criasse um produto adequado para eles. Expliquei nossa estratégia de Product Market Fit, como validamos features com customers reais, como construímos nossa engine de growth através de word of mouth orgânico. A maioria das startups tenta criar necessidades que não existem, eu disse. Nós identificamos necessidades que já existiam há décadas e simplesmente as atendemos melhor que qualquer um. Quando cheguei na parte sobre nosso crescimento financeiro, a plateia estava completamente engajada. Compartilhei que havíamos atingido $8,3 milhões de ARR, servindo um market segment que a maioria das VCs considera too small to matter. O resultado, eu disse, mostrando um slide com nossos números consolidados, é uma empresa que cresce 300% year over year, tem 97% Customer Retention Rate e opera com 34% Profit Margin. Não porque encontramos um hack ou growth secret, mas porque construímos algo que pessoas realmente precisavam. Minha talk durou 35 minutos. Quando terminei, o auditório explodiu em aplausos. Não aqueles aplausos educados de conferência, mas o tipo de ovação entusiástica que você dá quando genuinamente se sente inspirado. Durante o Q&A, as perguntas foram sofisticadas e challenging. Como vocês planejam competir quando grandes players como Square e Toast decidirem focar no mesmo segment? Qual sua estratégia para manter culture à medida que escalam? Que advice você daria para entrepreneurs que querem identificar underserved markets? Respondi cada pergunta com honestidade, compartilhando tanto sucessos quanto concerns genuínos. Mas foi após o evento que a coisa mais inesperada aconteceu. Estava no Networking Reception, conversando com outros speakers, quando uma mulher se aproximou. Elegante, executiva, aparentava 50 anos. Jessica, sou Catherine Williams, Managing Partner da Goldman Sachs Private Equity. Sua apresentação foi extraordinary. Podemos marcar um coffee? Temos uma proposta que pode interessar. 2 semanas depois, estava sentada no escritório da Goldman Sachs em Houston, ouvindo uma proposta que mudaria minha vida. Jessica, Catherine disse, queremos liderar uma rodada Series B de $25 milhões para acelerar sua expansão nacional. Mas também temos outra proposta. Que tal se a Simple Point se tornasse a plataforma oficial de Small Business Solutions para nossa network de portfolio companies? A conversa durou 3 horas. No final, saí de lá com uma term sheet para $25 milhões de investimento e um partnership deal que daria à Simple Point acesso a mais de 200 mil pequenos negócios na network da Goldman. Naquela noite, dirigindo de volta para Austin, liguei para minha mãe. Mãe, eu disse, mal conseguindo conter a emoção. Você lembra quando me emprestou $1.000 para pagar o aluguel há 2 anos? Claro, filha. Por quê? Acabei de fechar um contrato de $25 milhões. O silêncio do outro lado da linha durou tanto que pensei que a ligação havia caído. Jessica Parker, minha mãe finalmente disse, a voz tremendo. Eu sempre soube que você ia chegar longe. Sempre soube. Quando cheguei em casa naquela noite, abri meu laptop e escrevi um post no LinkedIn que viralizou. 3 anos atrás, alguém me disse que eu era uma perdedora na vida que nunca chegaria a lugar nenhum. Hoje, fechei uma rodada de $25 milhões para expandir a Simple Point nacionalmente. A diferença entre esses 2 momentos não foi sorte ou connections, foi escolher acreditar em mim mesma quando mais ninguém acreditava. O post teve mais de 100 mil reações e 5 mil comentários em 48 horas. Jornalistas de tech começaram a me procurar para entrevistas, podcasts queriam contar minha história, universidades me convidavam para palestrar. Mas o comentário que mais me marcou foi de Carlos Mendoza, meu primeiro cliente. Miha, I'm so proud of you. Para mim, você nunca foi perdedora. Sempre foi champion. Só precisava que o world visse também. Tyler Morrison ainda não havia visto nada, mas estava prestes a descobrir exatamente onde Jessica Parker havia chegado. E não seria em uma festa casual desta vez.
seria no palco nacional com os holofotes do mundo dos negócios focados em mim. A revista Forbes chegou na nossa nova sede na manhã de 22 de janeiro de 2026, um prédio de vidro e aço de 5 andares em Downtown Austin, com vista para o Rio Colorado e o skyline em constante crescimento da cidade. Nossa empresa agora ocupava 2 andares inteiros, 127 funcionários, escritórios em 6 estados e nossa própria cafeteria que servia café melhor que qualquer Starbucks. Kevin entrou no meu escritório no 15º andar, carregando a revista com um sorriso que não conseguia esconder. Jessie, você precisa ver isso. A capa era de tirar o fôlego. Minha foto ocupava quase toda a página. Blazer azul marinho, sorriso confiante, braços cruzados, com o skyline de Austin ao fundo. O título em letras garrafais: The 100 Million Woman, How Jessica Parker Built America's Fastest Growing Small Business Tech Company. Abri a revista com mãos ligeiramente trêmulas. O artigo de 6 páginas contava toda a história da Simple Point, desde os meus dias como assistente de atendimento ao cliente até nosso status atual como líder de mercado em soluções tech para pequenos negócios. Parker's company now serves over 12,000 small businesses across 31 states, generating $47 million in annual recurring revenue, with projected growth to $100 million by 2027. A Simple Point havia sido indicada em 3 categorias: Fastest Growing Company, Innovation in Technology e CEO of the Year. Independente de ganharmos ou não, era uma honra estar entre os finalistas. Alex, que agora era nosso CTO oficial, me acompanharia ao evento junto com Kevin, nossa Head of Product. Minha mãe voou de Dallas especialmente para a ocasião, primeiro evento business formal da vida dela, mas insistiu em estar presente para me apoiar. Na noite do evento, me vesti com um vestido longo preto que havia comprado especialmente para a ocasião. Não era sobre impressionar ninguém, era sobre me sentir à altura da mulher que havia me tornado. Joias discretas, maquiagem profissional, sapatos confortáveis. Eu havia aprendido essa lição em eventos anteriores. O Four Seasons estava deslumbrante. Luzes douradas, arranjos florais elaborados, som de jazz suave tocando, enquanto 500 convidados se misturavam no cocktail reception. Garçons circulavam oferecendo champanhe e canapés gourmet, o tipo de evento que costumava ver apenas em filmes. Jessica! Uma voz familiar me chamou. Era Rebecca Thompson, da Texas Small Business Coalition, que havia se tornado uma amiga próxima e mentora informal ao longo dos anos. Rebecca, que bom te ver aqui! Você está radiante, querida, e merece cada reconhecimento que está recebendo. A Simple Point mudou a vida de tantos dos nossos membros. Conversamos por alguns minutos sobre os números mais recentes. Nossa retention rate havia subido para 98,2% e estávamos processando mais de $2 bilhões em transações anuais para nossos clientes. Foi quando uma voz atrás de mim disse: Jessica Parker. Impressionante! Virei-me e senti meu coração parar por um segundo. Tyler Morrison estava a menos de 2 metros de distância, usando um terno cinza perfeitamente cortado, cabelos ligeiramente grisalhos nas têmporas, sorriso que misturava a admiração com algo que não conseguia identificar. Ele estava acompanhado de uma mulher loira elegante, provavelmente sua esposa, e carregava um drink que parecia caro. Tyler? Disse eu, mantendo minha voz neutra. Que surpresa te ver aqui! Trabalho na Morrison & Associates agora. Somos sponsors do evento. E você? Ele gesticulou vagamente ao redor. Você é praticamente a estrela da noite. Todo mundo está falando da Simple Point? Havia algo diferente nele. A arrogância característica ainda estava lá, mas temperada por algo novo. Cautela, talvez. Até mesmo nervosismo. Tyler, esta é minha esposa Amanda, disse ele, apresentando a mulher ao lado dele. Muito prazer, Amanda, disse ela, apertando minha mão. Tyler me contou que vocês se conheceram na faculdade. Tenho que dizer, estou impressionada com sua história. Li a matéria da Forbes na semana passada. Obrigada. É sempre bom conhecer pessoas novas.
Tyler pigarreou incomodadamente. Jessica, eu gostaria de conversar com você em particular, se possível. Há algumas coisas que precisamos acertar. Amanda o olhou com expressão curiosa, mas não disse nada. Claro, respondi. Talvez depois da cerimônia. A conversa continuou por mais alguns minutos. Small talk sobre Austin, sobre mudanças na cidade, sobre o evento. Tyler mencionou que havia visto minha palestra no Innovation Summit online e ficado genuinamente impressionado. Amanda charmou que estavam considerando abrir um pequeno negócio e tinham pensado em usar a Simple Point. Quando eles se afastaram para falar com outros convidados, Rebecca me olhou com expressão intrigada. História interessante com esse Tyler. Longa história, mas hoje não é sobre passado, é sobre futuro. A cerimônia começou às 8 horas da noite. O ballroom principal estava configurado com mesas redondas elegantes, cada uma acomodando 8 pessoas. Estava sentada na mesa principal, junto com outros finalistas e dignitários locais. A primeira parte da noite foram os prêmios menores e apresentações sobre o cenário business de Austin. Depois vieram as categorias principais. The Award for Innovation in Technology, anunciou o apresentador, goes to Simple Point for revolutionizing how small businesses manage their operations through accessible, affordable technology solutions. Caminhei ao palco sob aplausos entusiasmados, recebi o troféu de cristal e fiz um discurso de agradecimento de 2 minutos, focando na nossa equipe e nos clientes que tornaram tudo possível. The Award for Fastest Growing Company, Simple Point. Segundo prêmio, 2 viagens ao palco, 2 troféus, 2 momentos de reconhecimento público. Dance e brinco. Então chegou a categoria final. The CEO of the Year is awarded to an individual who demonstrated exceptional leadership, innovation, and positive impact on their community. This year's winner built a company from zero to $47 million in annual revenue, created over 100 jobs, and transformed how small businesses operate. Meu coração acelerou. The 2026 Austin CEO of the Year is Jessica Parker, Simple Point. O ballroom explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram das cadeiras. Standing ovation completa. Caminhei ao palco pela 3ª vez naquela noite. Dessa vez, carregando a emoção de anos de trabalho sendo reconhecida pela comunidade business da minha cidade. 3 anos atrás, eu estava desempregada, morando no sofá de uma vizinha gentil e questionando se havia feito a maior besteira da minha vida ao deixar um emprego seguro para perseguir um sonho. Pausa para os risos da plateia. Hoje, a Simple Point serve mais de 12 mil pequenos negócios em 31 estados. Empregamos 127 pessoas incríveis. Processamos mais de 2 bilhões de dólares em vendas anuais para nossos clientes. Mas os números não contam a história toda. Procurei Tyler na plateia. Ele estava olhando diretamente para mim, expressão séria, atento a cada palavra. O que mais me orgulha não é o crescimento financeiro. É saber que Maria, dona de um food truck em San Antônio, conseguiu abrir seu segundo negócio porque nossa tecnologia a ajudou a se organizar. É saber que Dr. Wilson, veterinário em uma cidade pequena no West Texas, pode focar em cuidar dos animais ao invés de se preocupar com paperwork. Minha voz ficou mais emocionada. Austin me ensinou que não importa onde você começa, importa onde você está disposto a ir. Importa o quanto você acredita em si mesmo quando mais ninguém acredita. E importa nunca, jamais, deixar alguém definir seus limites. Os aplausos foram ainda mais intensos desta vez. Desci do palco carregando 3 troféus e uma sensação de completude que há muito tempo não sentia. Após a cerimônia, durante o after party no terraço do hotel, Tyler se aproximou novamente. Jessica, agora posso ter aquela conversa?
Caminhamos até uma área mais reservada do terraço com vista para o Lady Bird Lake iluminado pela lua cheia. Eu preciso te pedir desculpas, ele disse sem rodeios. Pelo que falei na festa do Michael há 3 anos, pelas coisas cruéis que disse sobre você. Eu estava errado, completamente errado. Fiquei em silêncio, deixando ele continuar. Vendo o que você construiu, como transformou sua vida, como está impactando milhares de pessoas, me fez perceber que eu nunca realmente te conheci, ou talvez nunca quisesse conhecer. Ele respirou fundo antes de continuar. A verdade é que eu sempre tive inveja da sua autenticidade, da forma como você se importava genuinamente com as pessoas. Eu nasci com privilégios, com connections, com dinheiro da família. Você construiu tudo do zero, com um mérito puro, e isso me incomodava porque expunha o quanto eu era vazio. Tyler olhou para o horizonte antes de continuar. Quando te chamei de perdedora na vida, eu estava projetando os meus próprios medos. Medo de que se você tivesse as mesmas oportunidades que eu tive, provaria ser infinitamente superior. E provou mesmo, sem precisar das mesmas oportunidades. Permaneci quieta por mais alguns segundos, processando suas palavras. Tyler, disse eu finalmente. Obrigada pelo pedido de desculpas, sinceramente. Mas precisa saber de uma coisa. Suas palavras naquela noite foram um presente. Ele franziu o texto, confuso. Elas me acordaram, me forçaram a parar de aceitar uma vida que não me representava. Me deram a raiva e a determinação que eu precisava para arriscar tudo em algo que acreditava. Sem aquela humilhação, talvez eu nunca tivesse encontrado coragem para mudar. Tyler sorriu tristemente. Então, você me perdoa? Tyler, eu te perdoei há muito tempo. Não por você, mas por mim. Carregar raiva é como carregar pedras. Só machuca quem carrega. Estendemos as mãos e apertamos, encerrando oficialmente um ciclo que havia começado anos atrás. Uma última coisa, ele disse. A Amanda e eu estamos realmente interessados no Simple Point para o negócio que queremos abrir. Posso agendar uma demo? Sorri genuinamente pela primeira vez na conversa. Claro! Será um prazer ter vocês como clientes. Voltei para casa naquela noite carregando 3 troféus, uma sensação de encerramento e uma clareza cristalina sobre a minha jornada. A garota que foi chamada de perdedora na vida havia se tornado CEO do ano. Mas mais que isso, havia se tornado exatamente quem sempre teve potencial para ser. E essa era apenas o começo da história. A Simple Point continuou crescendo e em 2028 foi adquirida pelo Google por $340 milhões, tornando Jessica Parker uma das mais jovens mulheres bilionárias do Texas. Ela usou sua fortuna para criar uma fundação que oferece microcrédito e tecnologia gratuita para empreendedores em comunidades carentes. Tyler Morrison ainda trabalha na empresa do pai. Ele e Amanda se tornaram clientes fiéis da Simple Point para sua pequena loja de artesanato. E Jessica nunca mais precisou provar nada para ninguém, exceto para si mesma, todos os dias.